Amigo do Dr. Ideval Tenório, nesse vídeo abordarei um assunto de suma importância: a participação da bactéria Helicobacter pylori nas doenças gástricas, nas úlceras, nas gastrites e nas doenças malignas do estômago. Sabem os senhores que 50 anos atrás essas doenças não tinham uma causa conhecida e nem também um tratamento adequado. Atribuiu essas lesões ao estado emocional, preocupacional, situação neurológica, alimentos condimentados, bebida, cigarro, café e essas beberagens todas. O tratamento também era pífio, porque não existia remédio. Um antiácido, um copo de leite, um mastruz com leite, uma reza, uma beberagem, e os pacientes não ficavam bons. Principalmente aqueles que tinham úlceras. Com a repetição da úlcera várias vezes, atrofiava o estômago, atrofiava o duodeno, bloqueava, entupiam e era obrigado a fazer correções cirúrgicas. As cirurgias principais eram o corte dos nervos para não se produzir o ácido. Retirava metade do estômago ou tirava o estômago inteiro para não produzir o ácido. Achávamos que estavam tratando uma úlcera. Na verdade, estávamos fabricando pacientes com múltiplas doenças. Era obrigado a fazer isso porque se não fizesse, morreriam sangrando ou sem poder se alimentar. Esse dilema continuou até a década de 70, quando surgiram drogas que melhorava aqueles casos, mas não resolviam. Depois, em 1980, surgiu um novo grupo de drogas, os omeprazóis. As primeiras foram as ranitidinas e agora os omeprazóis. E apesar de todas as dietas e aconselhamento, as úlceras recidivavam. O paciente ia para o psicólogo, para o psiquiatra e as úlceras voltavam. Os cientistas começaram a desconfiar que existia algo por trás, existia um segredo. E dois cientistas australianos, Warren e Marshall, eles começaram a biopsiar todos os pacientes dos dois serviços e dos serviços autorizados. E, para surpresa, depois de 10 anos de pesquisa, de 74 a 84, eles descobriram que existia naqueles pacientes que tinham gastrite, que tinha úlcera, que tinha câncer de estômago, descobriu que existiam os bastonetes no material examinado. E naqueles pacientes normais à endoscopia, mais de 99% não tinha esses bastonetes. E eles disseram, deve ser a famosa bactéria. Publicaram no mundo inteiro e muitos cientistas levaram até na brincadeira. Como pode uma bactéria viver no estômago, meus amigos? Um órgão que é uma caldeira, que é em efervescência, que produz ácido, que mata tudo? Não, isso não pode ser. Warren e Marshall não penduraram a chuteira e continuaram a pesquisa. Foi tão evidente a presença da bactéria que o Marshall fez uma beberagem para ele e bebeu. 60 dias depois estava com dores abdominais, fez endoscopia e encontraram uma gastrite e múltiplos bastonetes nas suas amostras. Publicaram no mundo inteiro e o mundo começou a valorizar aquele procedimento. E eles foram mais longe. Associaram vários antibióticos para encontrar um esquema que eliminasse as bactérias que ele tinha deglutido. E com isso, eles descobriram também a melhor associação para matar essas bactérias. Tanto que em 1983 foram agraciados com o Prêmio Nobel da Medicina. Foi um marco. As doenças gástricas antes e depois de Warren e Marshall.
Mesmo assim, os cientistas ficaram. E como é que essas bactérias sobrevivem? E Marshall fotografou as bactérias que ele havia encontrado. E encontrou esses elementos aqui. Veja que são bastonetes. E uma das extremidades tem esses cílios, esses flagelos. E através desses flagelos funcionam como uma hélice. Por isso que é Helicobacter. Eles andam na mucosa do estômago. Agora, como é que eles andam? O Marshall e o Ori descobriram também que recobrindo toda a mucosa do estômago existe uma camada protetora, como se fosse uma geleia cobrindo a mucosa. Essa parte amarela e a mucosa vermelha embaixo. Eles descobriram que as bactérias mergulham nessa gelatina. Essa gelatina é como se fosse aquela gelatina que tem no coco verde quando a gente bebe água e a gente pega a colher e come. É o mesmo procedimento. Então as bactérias passaram a viver dentro dessa camada chamada mucoprotetora. Então elas produzem uma substância que transforma a ureia em amônia e cria um ambiente propício para elas. Ao tirar essa proteção, o estômago fica vulnerável. O suco gástrico, o remédio, anti-inflamatório, antibiótico, cigarro, café, tudo que cai aí começa a ferir. Porque está caindo direto na mucosa. A mucosa ficou nua, ficou sem proteção. Isso aumentou mais ainda a credibilidade com o seu prêmio Nobel de Medicina. E a pergunta foi a seguinte: e como é que se adquire? Em que fase da vida se adquire? E eles começaram a pesquisar o mundo e notaram que enquanto mais pobre era a nação, enquanto menos esgotamento sanitário tinha a nação, enquanto mais distante dos grandes centros, essa bactéria era mais prevalente, ela existia mais. Então eles notaram que aquelas comunidades que tinham bactéria e não tinha esgotamento sanitário, todo o seu dejeto ia para os rios, para as lagoas, os curtumes jogavam também na lagoa, os mercados, tudo, quando lavava de céu aberto os esgotos, corria para os rios e contaminava as verduras, as frutas, as comidas, e aguava as plantas com aquela água, se bebia água contaminada, e a bactéria começou a se multiplicar. No mundo mais moderno, eles também descobriram que essa contaminação pode ser também boca a boca. Quando a pessoa tem a bactéria que se aloja na língua, se aloja nos dentes, se aloja nas cárias, se aloja nos tártaros, e a pessoa mastiga um alimento e passa para outra pessoa, está transmitindo também a bactéria. Existe essa possibilidade. Usar o mesmo prato, o mesmo garfo, o mesmo copo, e isso daí é uma coisa importante, principalmente dos adultos para as crianças. Aí ele disse, olha, na fase até 20 anos de idade, o ser humano não é muito seletivo no que come. Come em qualquer lugar e come qualquer coisa. E é aí onde se adquire a bactéria. Quer dizer, enquanto mais pobre for a nação, quanto menos esgotamento sanitário, maior a incidência dessa bactéria. No Brasil chega a 80%, no Japão, nos Estados Unidos, na França e na Alemanha, 2 ou 3%. Essa bactéria está associada à gastrite, à úlcera, ao câncer de estômago e ao linfoma malte. Então ela chega no estômago, irrita a célula vai se multiplicando, cronifica, atrofia ou hipertrofia e termina produzindo células totalmente diferentes das células gástricas, que são as células cancerosas. Tem tratamento, doutor? Tem! Quando você procura seu médico, ele faz a endoscopia, encontra uma bactéria, ou várias bactérias H. pylori, ele faz o tratamento e o paciente tem 94 a 97% de chance de eliminar essa bactéria. Basta levar o tratamento a sério. E para não se recontaminar,
passa a ter mais cuidado com o que se come, passa a ter mais cuidado nos ambientes que vai viver e ser mais exigente na sua alimentação. A Organização Mundial de Saúde já colocou os Helicobacter pylori como um dos agentes carcinogênicos. Então tem que ter cuidado com essa bactéria. Como se pega na infância, os países da Europa, o Japão, a Coreia do Sul, está fazendo um mapeamento de todos os jovens do país para ver quem que possui H. pylori. E estão erradicando. Então estão acabando com as gastrites, com as úlceras e prevenindo o futuro para câncer de estômago. Porque é o tempo de contato com a bactéria. Se eu tenho 40 anos de contato com a bactéria, eu tenho mais chance de ter câncer do que uma pessoa que só tem 10 anos. Então, se eu pego uma bactéria na minha infância, hoje estou com 60 ou 65, tenho muita chance de ter câncer de estômago. Muita chance. Mais do que aquele que só tem 5 ou 6 anos de contato com a bactéria. O câncer de estômago não acontece com todo mundo, depende da minha carga genética, depende também do tipo de bactéria, da variedade de H. pylori e o tempo de contato. Por isso que é importante não contrair essa bactéria na infância. Toda higiene é pouca para se livrar dessa bactéria. E com relação ao tumor malte, o linfoma, é interessante. Eu, quando era residente, operei uma paciente com uma úlcera de estômago. Quando eu abri, era um câncer. Na anatomia patológica, veio câncer de estômago. E eu falei para a família que era inoperável e o paciente não tinha sucesso de vida. Para surpresa minha, ainda hoje o paciente está vivo. Pedi uma revisão de lâmina e veio linfoma malte com presença de H. pylori. Então, quando o paciente passou um mês internado no Roberto Santos, eu fiz todo tipo de antibiótico. E o paciente ficou bom da bactéria e tratou a bactéria, eliminou e o linfoma desapareceu. Veja a importância do tratamento dessa bactéria. O aconselhamento que se dá hoje é que seja mais exigente na alimentação, mais higiênico no que come, não coma qualquer substância de qualquer local, limpo na sua cozinha, observe direitinho os restaurantes que vai, não compre qualquer coisa em qualquer lugar. Isso é o aconselhamento que a medicina dá. E não beba qualquer água também. Esse é o recado que eu estou passando para os senhores. Música de fundo, Joseph Haydn, austríaco de Viena, nascido em 1732 e falecido em 1809. Um dos ícones da música mundial, da música erudita. Muito obrigado e acho que esse pequeno texto falado vai contribuir para trazer conhecimento. Quando tiver a bactéria, não adianta se estressar, nem se preocupar, porque o seu médico, ele tem as ferramentas para matar essa bactéria. Basta paciência e insistir no tratamento. Também, para ter o câncer, de cada 100 pacientes, apenas um desenvolve o câncer. Não é para ficar descabelado achando que vai ter câncer, não. Presença da bactéria não significa que vai ter câncer. Apenas 1% pode ter câncer se não tratar. Tratando, você fica bom. Muito obrigado. Vou deixar vocês ouvindo mais 5 segundos o grande Haydn. Muito obrigado.